Oklahoma City Thunder 132-111 contra o Dallas Mavericks, um jogo que começou equilibrado até a reta final do segundo quarto. Teve bastante equilíbrio, mas nesses minutos finais do segundo quarto, onde o Dallas não soube controlar a partida, o Oklahoma passou o carro, um jogo que estava equilibrado, sempre entre 2, 3 pontos até o minuto 4, 5 do segundo quarto. A partida ali desanda e fecha o segundo quarto em 15 pontos de vantagem para o Oklahoma. E aí daí para frente essa margem foi só aumentando, chegou a passar dos 30 pontos e Oklahoma transformou um jogo que estava equilibrado em uma vitória muito tranquila depois do intervalo. Enfim, eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Eu já queria destacar o seguinte, eu estou trazendo análise de quase todos esses últimos 4, 5 jogos do Dallas, então eu acompanhei esse processo de evolução. Esse, por mais que tenha tomado um sacode do Oklahoma, é o melhor momento da temporada do Dallas. É um Dallas que melhorou bastante, só que teve um Anthony Davis muito abaixo na partida e isso foi fundamental para ter perdido esse jogo. O Cooper Flag também demorou para entrar na partida, teve muitos turnovers. Então, quando o Cooper Flag melhorou, não deu tempo do Anthony Davis melhorar, e aí o Oklahoma, que já é um time muito mais pronto, é um Dallas em formação, eu tô falando de um Dallas que vem de 3 jogos bons. O Oklahoma vem de 2 temporadas muito boas. Então é um time muito mais pronto, é o atual campeão da NBA e isso pesou bastante. O Dallas não soube gerir a partida e o Oklahoma aí foi só abrindo essa vantagem. Então o principal jogador do Oklahoma, Shea, não tem muita novidade. 33 pontos para ele, é incrível porque ele tem uma média de pontos muito regular, quase todo jogo ele passa dos 30, rebotes e assistências quase sempre fica ali nos 5 em cada uma, então aqui ele pegou 5 rebotes e deu 6 assistências. É realmente um padrão de estatísticas que é incrível, porque é o padrão do Shea, 35-5. E é quase todo jogo nessa base. Né? É incrível isso daí. Enfim, depois dele, tanto o Chet quanto o Jalen Williams ficaram com 15 pontos, ambos com 8 rebotes também. E para fechar os titulares, Cason Wallace com 11 pontos e o Jalen Williams, dessa vez começou como titular, fez 4 pontinhos também para agregar para esse time do Oklahoma. Então, assim, pontuação impactante é só a do Shea. O restante, pontuações ok, até porque não precisou forçar. Então, o Shea jogou 28 minutos, o Chet 23, Jalen Williams 24. O Shea foi justamente quem mais jogou, 28 minutos dos titulares. O restante tudo não passou nem de 20 pontos direito. Então deu para controlar muito bem a minutagem dos jogadores do Oklahoma. E isso vai acontecendo em vários jogos. O Oklahoma vence e não desgasta os seus jogadores porque consegue rodar bastante esse elenco dentro dos jogos. E tanto é que se a gente olhar pro banco do Oklahoma, só os bancários fizeram 54 pontos, cara. De acordo com essa minutagem alta que eles conseguem ter. E aí o Kenrich Williams e o Errol Wiggins foram os principais destaques passando dos 10 pontos, né? No geral, o Oklahoma venceu com tranquilidade, não precisou nem forçar os seus titulares. A gente está vendo a melhor equipe da NBA, chegou em 22 vitórias e uma derrota, e essa uma derrota foi para o Portland Trail Blazers, que fala muito mais sobre a melhora do Portland Trail Blazers do que o OKC ter jogado mal, até porque o Portland venceu em um jogo que foi muito equilibrado, foi tipo diferença de 2, 3 pontos quando o Portland venceu desse time do Oklahoma, a única derrota na temporada. E é um Oklahoma que não é aquele time que você olha e fala, nossa, é um timaço que você olha 3, 4, 5 nomes que você fala, nossa, é impossível parar esses caras. Não, você olha um Shea, que é o atual MVP, você olha um Jalen Williams, que é um bom jogador, o Chet, que é um bom jogador, ainda muito promissor também. E é isso, o resto são coadjuvantes muito bons. É um elenco, no geral, muito bom. E é um time que, principalmente na parte defensiva, é muito forte, cara. O Dallas fazia muita força para construir as jogadas. Né? Enquanto esteve equilibrado o jogo, era um Dallas que tinha que trabalhar muito bem a bola até encontrar o espaço e construir um bom arremesso. Já o Oklahoma pegava, acelerava, já convertia. Pegava, acelerava, convertia. E aí o Dallas, tendo um Cooper Flag que demorou para entrar no jogo e um Anthony Davis que foi muito mal, errava os arremessos e nesses erros que foi construindo, o Oklahoma ia punindo nesses contra-ataques. Então, o Dallas errava, o Oklahoma recuperava, já ia lá e convertia a cesta. Aí o Dallas errava, o Oklahoma de novo convertia. E aí essa margem que estava tão equilibrada, com os erros de Dallas, foi esticando, 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 a ponto de construir uma vitória tão tranquila. E aí olhando o lado do Dallas, e eu já vou adiantar, o Dallas perdeu, eu estava torcendo pro Dallas. Hoje é a equipe que eu mais estou simpatizando no momento. Eu não vou ser mentiroso de falar, eu torço pro Dallas, eu torço pro Indiana Pacers. Mas eu acho que essas são as equipes que eu mais
simpatizo, o Dallas e o Indiana Pacers. Mas tem várias que eu gosto, então eu gosto do Spurs, gosto do Atlanta Hawks. Tem equipes que eu tenho uma simpatia um pouquinho maior. E uma delas é o Dallas. Muito pelo que o Doncic construiu um tempinho atrás, né? Enfim, no lado do Dallas, eu já tô comentando aqui, já faz alguns jogos, tanto aqui no 42 NBA Club, quanto no meu outro canal de basquete, o 21 NBA Club. Já adiantando, eu trouxe a vitória do Boston contra o Lakers lá, então quem quiser assistir, tá lá no 21 NBA Club. E a melhora do Dallas passa por um nome, Ryan Nembhard. Esse cara joga uma barbaridade. Não fez um grande jogo, mas ele joga muito, cara. E ele tendo o Brandon Williams sendo um excelente reserva e o D'Angelo Russell, que pode ser um reserva, um armador mais experiente, é um time que tende a melhorar. Não, talvez não tenha nenhum craque dentre esses três, mas são três armadores bons, tendo dois muito promissores, que é o Brandon Williams e o Ryan Nembhard. E o Nembhard é muito bom. Eu vou passar aqui por todos esses titulares, mas ó, o principal pontuador dos titulares foi o Naji Marshall, com 18 pontos. Em seguida o Cooper Flag com 16. Só que o Cooper Flag no início do jogo ele tava errando muita coisa, cara. Então, pisava na linha, aí cometia falta de ataque. Aí quando ele errava o arremesso e dava falta pro Dallas, o Oklahoma desafiava e quando ia ver não era falta. Aí errava arremesso, enfim, o Cooper Flag errou muito. E aí quando ele engrenou, foi indo pro contato físico, atacando o espaço e sofrendo faltas. E aí convertendo muitos lances livres. Mas enfim, o Cooper Flag no geral não fez um grande jogo pelo que pode. O Max Christie fez 12, o Nembhard fez 10. Ele fez uma cesta linda, cara. De muito longe, com um arco muito alto, ela cai. Foi um dos arremessos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Esse do Nembhard. O Dallas foi uma sapecada, o Dallas perdeu. Mas essa cesta do Nembhard foi uma coisa maravilhosa. O Nembhard tem muito potencial, cara. E pouco se fala disso. Tanto é que quando se fala de uma escalação ideal do Dallas, muita gente coloca o Nembhard ainda no banco. Mas, sinceramente, o futuro do Dallas passa muito, na minha visão, por Cooper Flag e Nembhard, cara. O Dallas tem dois jovens muito promissores. São esses dois. Tem outros promissores também, mas é Cooper Flag e Nembhard o futuro do Dallas, para mim. Dois caras muito jovens, dois novatos nessa temporada, que os dois não à toa já são titulares. O Nembhard com uma minutagem um pouquinho menor, o Cooper Flag já é protagonista nesse time. Mas o Nembhard tem um potencial absurdo, tá? Porque ele tem um excelente passe, ele é rápido, ele é habilidoso, tem um arremesso muito bom. É um armador completo. Enfim, é realmente impressionante o que o Nembhard joga. E é bom que eu já tô falando isso agora, porque daqui a pouco, daqui uma ou duas temporadas, quando todo mundo olhar e falar, nossa, o Nembhard é muito habilidoso, é um craque, joga demais, eu vou ter a consciência que eu falei isso desde o início. Eu posso errar, mas ele dá muitos indícios de que vai se tornar um grande jogador, porque ele tem muito potencial. E aí o Anthony Davis, cara, 2 pontos. Pegou 8 rebotes, deu 6 assistências, mas 1 de 9 nos arremessos. O Anthony Davis é o principal nome desse time, cara. Não pode ter uma atuação tão ruim assim, o Anthony Davis. Ainda mais contra a melhor equipe da NBA, todo mundo tem que jogar o seu máximo. Se um não joga o seu máximo, isso pesa muito. Então, se eu estivesse falando de um Anthony Davis que fizesse lá 25 pontos, que é o que a gente espera dele nesse time do Dallas, porra, essa vantagem aí, o Dallas tinha vencido. Lógico, vai muito para um campo hipotético. Mas se o Davis tivesse feito a pontuação que se espera dele, o Dallas tinha feito no mínimo um jogo mais equilibrado durante a partida inteira. Então, assim, o Anthony Davis muito abaixo. E do outro lado, não dá nem pra falar, teve um pivô de imposição. Porque, tudo bem, tinha o Chet. Mas não teve o Hartenstein, por exemplo, para bater de frente com o Anthony Davis. Foi, de fato, uma atuação bem ruim do Anthony Davis e mostrou muito a principal qualidade desse time do OKC, que é uma defesa muito boa. Enfim. E aí, dos bancários de Dallas, vale destacar o D'Angelo Russell, ele veio bem do banco. O Brandon Williams também, com 9 pontos além de 7 assistências. O D'Angelo Russell fez 12 pontos. E o Jaden Hardy, mas ele começou a jogar só a partir do terceiro quarto, quando o jogo já estava perdido. Mas ele foi lá e meteu 23 pontos, um aproveitamento incrível, de 8 de 13. Veio muito bem do Dallas, acaba que ele começou a jogar quando o jogo já estava perdido, né? Mas ajudou a não ser um atropelo ainda maior do Oklahoma, né? No final das contas, é muito claro que o Oklahoma é a melhor equipe da NBA hoje. Se você não fizer uma grande atuação contra o Oklahoma, você vai perder. E se o seu principal jogador jogar mal, como é o caso do Anthony Davis, você vai ser atropelado, como foi o que aconteceu.
Dallas começou bem. Até a metade do segundo quarto estava um jogo muito equilibrado, que era o que eu imaginava, porque o Dallas vive o seu melhor momento na temporada. Mas a atuação tão abaixo do Anthony Davis pesou, cara. O Cooper Flag demorou para engrenar também. E os desfalques do Dallas pesam mais pro Dallas do que os desfalques do Oklahoma. Então o Isaiah Joe pesa, mas não a ponto do Kyrie Irving. Hartenstein pesa? Pesa. Só que o Gafford e o Derek Lively são caras importantíssimos para essa rotação do Dallas. O Caruso pesa? Pesa, faz bastante falta nessa rotação. No lado do Dallas, o PJ Washington faz muita falta também. O Dallas tá sem uma rotação inteira de caras importantíssimos. PJ Washington, Gafford, Derek Lively, Kyrie Irving. É muito desfalque no time do Dallas. E mesmo assim melhorou bastante recentemente, muito por causa do Ryan Nance. Mas como o Anthony Davis foi tão abaixo, pesou muito. E o Dallas foi atropelado a partir da reta final do segundo quarto em diante. Enfim, fechando essa vitória de OKC, não à toa, é a melhor equipe da NBA. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!